Presidente, 25 anos aí que eu já estou nessa lida, já vi movimento social invadir plenário no Congresso, já vi briga, já vi gente se estapeando, já vi um monte de coisa ali, mas o que eu nunca tinha visto era os próprios deputados fazendo o que parece ali, a meu ver, foi um sequestro das mesas diretoras em nome de uma pauta que nem sequer é uma pauta que genericamente é de interesse da sociedade. A gente está falando de uma ação para beneficiar uma pessoa que não é parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em benefício também de um grupo político muito específico. Eu gostaria de uma avaliação do senhor a respeito de como parlamentares estão capitaneando essa campanha, inclusive esse tarifaço junto aos Estados Unidos, a figura do deputado Eduardo Bolsonaro, que é um parlamentar, que simplesmente se afastou do seu mandato, tirou uma licença, chegou a se discutir até nomeação nos estados para que ele pudesse preservar o mandato sem trabalhar na Câmara dos Deputados. Eu queria uma avaliação do senhor em relação à forma como a oposição aí ao governo do presidente Lula, esse grupo político, está utilizando a estrutura do Congresso nessa agenda que eu diria que é uma agenda particular. Olha, eu não tenho a menor dúvida que a oposição extrapolou tudo aquilo que poderia ser o limite do razoável com esse movimento dessa semana. Essa é uma avaliação, penso eu, do sentimento majoritário, inclusive da casa. E isso foi dito aos líderes lá do movimento que havia, da parte deles, um tremendo excesso em buscar, através da força, impedir que as casas pudessem funcionar. Eu penso até que isso, do ponto de vista legal e do ponto de vista político na casa, até atrapalha as possíveis pautas que outros partidos de centro-direita poderiam ajudar, porque não concordam com o formato daquilo que foi feito, daquilo que foi realizado durante essa semana. É o que eu disse aqui na entrevista e você vem a corroborar comigo. Não era um movimento externo da casa, dentro da casa, era um movimento interno de parlamentares, que nunca havia sido realizado antes, nunca tinha se visto um movimento feito dessa forma. Então, o que aconteceu foi muito grave. E é por isso que eu vi até algumas matérias que defenderam, não, era para ter tirado com a força policial e tal. Talvez se eu tivesse feito isso, eu estaria aqui sendo criticado porque um parlamentar ou uma parlamentar foi agredido ou agredida. Tínhamos lá uma parlamentar com uma criança nos braços. Como é que você coloca a força física para retirar uma parlamentar que tem a legitimidade do seu mandato? Então, essa presidência sempre se portará com muita serenidade e com muito equilíbrio. Então, eu penso que a ordem foi restabelecida, sem precisar agredir ninguém, sem precisar, de certa forma, se exceder. E eu penso que essa construção, ela fortalece o debate democrático, ela fortalece aquilo que deve sempre ser o norte de quem se presta e se honra a estar na Câmara dos Deputados para representar a população, porque definitivamente o que eu penso que a população brasileira espera dos parlamentares é que haja, sim, o debate, a divergência nas ideias, mas sem nunca partir para um movimento que venha a desrespeitar o nosso regimento, a nossa Constituição e o exercício parlamentar da forma correta que tem que ser feita.